Bom, então vamos lá. Hoje vamos entender aqui como que funciona o projeto Despertar Linguístico, esse desafio que eu estou fazendo aí há pelo menos um mês e eu não pretendo parar tão cedo. Ele começou com uma premissa muito simples, aprender 10 idiomas em 30 dias. E um motivo curioso, eu comecei esse projeto porque eu estava passando por um momento difícil ali. E o que tu faz quando você está passando por um momento difícil? Você precisa ocupar a sua mente. Então eu decidi, bom, ao invés de ficar pensando besteira, eu vou aqui tomar todo o meu tempo estudando 10 idiomas aí que eu sempre tive vontade de aprender. Obviamente, muitos desses idiomas aí eu já estudo, eu já conheço, então não é nada muito novo, porém é sempre muito legal você se desafiar aí a fazer coisas novas. Vou passar aqui alguns trechos desses vídeos que, aliás, já estão na playlist aqui que eu criei dentro do canal, só pra gente ver como que tá até agora. Merhaba arkadaşlar, umarım siz iyisinizdir. Şimdi de gölün karşısında oturuyorum. Başka bir şehirde bir parka geldim. Bugün pazar ve bu... Falando um pouquinho de turco. عندي اجتماع بدري دلوقتي. Um pouco de árabe, árabe egípcio, né? Нет ничего плохого. Здесь нет ничего плохого. Um pouco de russo. Oggi vado a trovare mio padre in ospedale. Sono... Um pouco de italiano. Até mesmo norueguês. Norueguês. Bom, basicamente, eu recebo várias perguntas aí. Ça va? Bonjour à Francês. tous. Aujourd'hui il fait tellement beau que je décidé d'aller me promener au parc. Bom, eu recebo várias perguntas aí sobre como que eu faço para estudar todos esses idiomas ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu acho que é interessante de dizer, esse projeto, ele não é sobre fluência. Ele não é sobre fluência, ele é sobre construção, ativação e constância. Não tem como você aprender um novo idioma se você não faz essas três coisas aqui de forma consistente, se você não cria primeiro o hábito de estudar. Então, para mim, esse desafio, o despertar linguístico, é basicamente um hábito que eu estou criando de estudar todos os dias um pouco. Daqui a pouco eu vou falar aqui sobre como que eu tenho feito, mas antes disso, deixa eu compartilhar com vocês a minha agenda atual. Basicamente, como vocês podem ver, de segunda a segunda, ou seja, não tem tempo livre, é literalmente o que eu comentei ainda há pouco. Eu quis ocupar o máximo possível do meu tempo com estudos de idiomas aí para que eu possa realmente ter algum resultado aí ao longo prazo. Os idiomas selecionados, como vocês podem ver, são turco, indonésio, francês, o mandarim, né, norueguês, italiano, russo, árabe, tcheco e japonês ali também. Obviamente tem alguns idiomas que eu tenho mais afinidade, que eu uso para trabalhar e que, enfim, eu prefiro estudar. Como vocês podem ver aqui, o turco. Muitos de vocês que me seguem por aqui pela Saga Linguística, que é o projeto principal, não sabem, mas eu sou professor de turco e eu tenho um canal secundário que se chama A Saga do Turco. Então, para mim, aprender o idioma turco, estar cada vez mais avançando com ele, é primordial aí para o meu trabalho. Outro idioma aí que eu tô bem interessado também em aprender para logo começar a dar aulas é o italiano, então eu tenho ele aqui várias vezes ao longo da semana. Os demais idiomas, o francês, o indonésio, que por sinal tem sido um idioma muito divertido, e o chinês, tô mantendo aqui apenas 2 vezes. E tem alguns outros idiomas aí que eu tô, vamos dizer assim, sem compromisso, mas ainda assim eu quero avançar aos pouquinhos, que é o árabe, o tcheco e também o japonês. O norueguês aqui ele tá simplesmente porque eu tô assistindo Vikings de novo e, bom, é sempre interessante aí aprender um pouco de um idioma escandinavo, que não é tão difícil assim. São 10 idiomas, se a gente for parar para observar aqui também, a gente está dividindo pelo menos 3 idiomas por dia. Aqui em cima a gente tem uma métrica que eu uso para me guiar, ou seja, o idioma número 1 vai demandar 70% do meu tempo, o idioma número 2, 20%, e o idioma número 3, apenas 10% ali. É mais ou menos dessa forma aí que eu me oriento. Aqui embaixo eu gosto de registrar também o dia e a frase que eu estudei naquele dia. Muitas pessoas também me perguntam, mas Gabriel, tu consegue lembrar de tudo isso que você estuda, tal, não sei o quê? Sim, eu consigo justamente por ser algo simples, a metodologia que eu utilizo. Eu não trabalho com gramática, eu não trabalho com coisas complexas, eu não trabalho com coisas aleatórias, eu gosto de contextualizar as coisas. Por exemplo, Я встаю в 6 часов каждое утро. А ты когда встаешь?
eu consigo ler tranquilamente, eu consigo ali entender tranquilamente. Obviamente o chinês aqui com os caracteres eu não consigo ler, porém aqui eu tenho o pinyin, né, que me ajuda bastante. O obviamente a pronúncia tá péssima aqui. Tem alguns idiomas que são realmente desafiadores. Por exemplo, o mandarim e o árabe egípcio demandam muito mais esforço e foco para realmente conseguir ali aplicar a minha metodologia. Por isso que esses daqui eu tô indo bem devagarzinho. Mas aqui basicamente está escrito: eu decidi aprender o mandarim porque eu gosto de desafios. É o que está escrito aqui. Ó, só copiar essa parada aqui, ó. Vem aqui no tradutor, joga aqui e vamos ver se é isso mesmo, ó. Opa. Aí, ó. Tá vendo? Basicamente é isso. Decidi aprender chinês porque gosto de desafios. Bom, enfim, nesse não é o foco daqui. O foco é explicar como que eu tenho feito para aprender 30 idiomas aí, com foco em construir vocabulário, ativar aquele vocabulário que eu aprendi, ou seja, colocar em prática, e no final das contas, o mais importante, a constância. Aprender um idioma não é um sprint. Você não vai fazer isso hoje e vai ter resultado hoje, necessariamente. É algo que se constrói ao longo prazo. Então, eu não estou pensando, eu estudei hoje. Não, eu estou pensando no quanto que eu estudei nos últimos 30 dias. Então, esse projeto aqui, esse desafio, ele é basicamente sobre isso. Como vocês puderam ver ali, eu estou aprendendo vários idiomas ao mesmo tempo. Aqui, especificamente, para facilitar a aplicação da metodologia, eu vou falar sobre como você vai fazer isso com apenas um idioma. Então, aqui, a primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, se você ainda não estiver aprendendo um idioma, escolha um idioma que te interessa. Aí você pode perguntar, mas Gabriel, eu vou escolher de que forma? Quais são os critérios? Cara, pensa de forma simples e razoável. Qual que é o idioma que você gostaria de aprender? Tem alguma coisa que te interessa nesse idioma? Você tem algum amigo que fala esse idioma? Enfim, você tem pretensão de ir para algum lugar fora do Brasil algum dia? E nesse lugar especificamente eles falam algum idioma que você ainda não fala? Se sim, então começa com esse idioma. Muitas pessoas aprendem o inglês como o primeiro idioma. Eu acho o inglês mega ultra importante aí. De fato, é uma ferramenta muito massa. Então, se você não fala inglês, seleciona o inglês. Opa, quero selecionar um outro idioma aí sem ser o inglês. Vai pro espanhol, então. Eu, particularmente, eu não falo espanhol, tá? Mas, posteriormente, aí, depois de aprender italiano e o francês, eu quero sim aplicar a metodologia aqui pro espanhol. Até porque, a maioria dos países ao redor do Brasil falam espanhol. Então seleciona aí o idioma aí, escolhe um idioma que você se identifica, pensa nas coisas que você gosta. Tendo selecionado esse idioma, outra coisa que é interessante de dizer, né, antes de eu continuar, muito desses idiomas que eu trouxe ali, que eu apresentei nessa lista, são idiomas que eu estou experimentando. Então é um desafio que eu faço de forma despretensiosa e eu vou me divertindo, vou experimentando. Por exemplo, o norueguês. O norueguês, como eu disse, eu tô assistindo Vikings lá e tal. Eu acho um idioma simples, eu acho ele bem parecido com o inglês. E por que não aprender ele? Então eu tô experimentando, sem pressão, sem pressa tal. Esse desafio aqui, justamente, ele te permite isso. Te permite você, durante 30 dias, testar algo, ver se você se identifica com aquilo. Se não, ok. Por exemplo, o tcheco. O tcheco é a mesma coisa. É um outro idioma eslavo. Na verdade, eu tô até desconsiderando ele por enquanto. Talvez eu até pare de aprender ele e inclua alguma outra coisa no lugar. Pelo fato de já estar estudando russo. E também eu tô... não sei, não tô enxergando muita praticidade em estudar tcheco agora. Mas é um experimento. Ou seja, é uma situação válida. É um desafio válido. Então, se você não tem nenhum idioma aí que assim, putz, eu tenho que aprender esse idioma, eu tenho interesse... Escolhe qualquer um de forma aleatória e experimenta. Você não vai saber aquilo que é bom para você se você não experimentar antes. Vai lá e faz lá e depois você me diz aqui embaixo nos comentários. Bom, tendo escolhido o idioma, você vai criar uma frase simples em português. Só que essa frase não pode ser uma frase aleatória. Você sempre tem que buscar contextualizar o aprendizado de acordo com aquilo que está acontecendo ao seu redor.
Obviamente tem listas de palavras frequentes, coisas que você vai ver com bastante frequência, coisas que as pessoas usam assim de forma muito mais recorrente, mas eu gosto sempre de partir da premissa de trabalhar com essas duas coisas. Coisas frequentes, mas ao mesmo tempo coisas que tenham relação íntima comigo. Por exemplo, eu gosto muito de café, então geralmente essa é a primeira palavra, ou as frases que eu aprendo no idioma que eu estou estudando geralmente tem café no meio. Então eu sempre busco contextualizar, personalizar o aprendizado para que realmente eu esteja aprendendo algo que eu vou utilizar. Tem idiomas que a gente já viu que são mais complexos, e esses idiomas, já é um processo, já é uma verdadeira saga. Se você não contextualizar o aprendizado, você vai estar aprendendo coisas aleatórias. Então, para otimizar, sempre busque aprender algo que você realmente vai utilizar, que você vai realmente estar ali fazendo uso. Então, depois de ter selecionado o idioma, cria uma frase simples que, enfim, tenha relação com algo que você está vivendo no momento. Eu vou usar como base aqui, vamos pegar o turco, sei lá, vamos pegar o turco aqui como base. Imagina que hoje a frase do dia que eu quero aprender a dizer em turco é: eu estudei depois de acordar. Pronto, essa é a frase que eu quero aprender hoje. E por que é importante aprender frase e não palavra solta? Bom, porque eu estou trazendo um vídeo aqui para vocês, eu estou me expressando através de frases. As palavras, elas estão dentro das frases. Se você aprende uma palavra solta, muitas vezes você não sabe como que você vai utilizar ela dentro de contexto, porque a palavra precisa ser conjugada, ela precisa seguir algumas regras ali e tal. Então, quando você aprende dentro de frase, você meio que já está ali encurtando o caminho. Então, essa daqui é a frase que a gente vai aprender. Primeiro eu vou escrever ela em português. Tem que ser uma frase que, como eu disse, tem alguma relação com algo que está acontecendo na minha vida ou com as pessoas ao meu redor, mas tem que ser algo próximo. Imagina um círculo, dentro desse círculo está você e ao redor desse círculo é toda a sua vida, é todas as pessoas que você conhece, os seus hobbies, os seus interesses, as suas frustrações, enfim, as coisas que você vive realmente. Então, eu estudei depois de acordar. Legal. Como que a gente vai fazer para aprender? A gente vai usar a inteligência artificial para entender como que se diz aquela frase no nosso idioma-alvo. Essa daqui é a nossa frase-alvo. O idioma é o turco. Vamos começar com o turco, depois a gente pode fazer exemplo com o outro. Para facilitar a nossa vida, eu já deixei pronto aqui um comando, um prompt. Essa parada aqui eu vou deixar esse doc no final desse vídeo aqui embaixo na descrição, então você vai conseguir fazer download também, ou tu pode pausar o vídeo aí e copiar se você tiver com pressa. Deixa eu dissecar aqui o porquê desse prompt e por que ele é bom. Ele traz algumas coisas interessantes. A inteligência artificial ela é boa, só que às vezes ela responde de uma forma muito viajada se você não delimitar ali para ela exatamente o que você quer. Então aqui eu deixei: quero que me ensine a forma mais simples e natural possível de dizer a seguinte frase no idioma. E também que quebre para facilitar meu entendimento das estruturas principais. Além disso, forneça no final o formato adaptado para a criação de áudio no Eleven Labs. E aqui no finalzinho tu coloca a frase. Deixa eu fazer uma observação aqui. Às vezes você pede para a inteligência artificial te ensinar alguma coisa e ela não te ensina da forma mais simples, ela te ensina de uma forma complexa. Uma sacada que a gente tem que ter, e o que eu tenho utilizado bastante, é o seguinte: como expressar ideias complexas de forma simples. Você pode sim tentar se expressar de forma complexa, só que isso daí requer muito mais vocabulário, muito mais estrutura, muito mais conhecimento, etc, etc, etc. Outra coisa que você pode fazer é pegar essas ideias complexas e simplificar elas. Simplifica, resolve sua vida, resolve o problema. Foca primeiro em ser funcional, ou seja, resolver problemas. Depois você vai lá, aprende a embelezar as coisas, a trazer mais detalhes ali, etc. Mas por enquanto, foca naquilo que é essencial. Se expressa de forma simples.
Igual aqui, ó. Aqui tem uma estrutura simples. Eu não entrei em muitos detalhes aqui. Eu não disse, eu estudei um pouco de turco enquanto tomava café depois de acordar. Tipo, é uma frase muito grande, tem bastante coisa para aprender e você obviamente não vai conseguir se lembrar de uma coisa tão grande logo de cara, a não ser que você tenha uma cabeça muito boa, tá? O que não é o meu caso, tá? Tudo que eu faço, a galera às vezes, mas você tem o dom, você tem talento, tal, não sei o quê. Olha, eu gosto muito de acreditar que, na verdade, o resultado que eu tenho é decorrente do esforço que eu desprendo para fazer as coisas. Então, nada vem do nada. Então, eu simplesmente vou lá e produzo, coloco a mão na massa e, consequentemente, depois de 1000 tentativas e 1000 erros, eu vou lá e acerto uma. É basicamente, pelo menos é o que eu acredito, tá? Bom, a gente vai pegar esse comando aqui. Temos que também ter aqui uma conta, obviamente, numa IA aí, ou utiliza o ChatGPT, tá? Você pode usar qualquer outra aí que você acha interessante. Na verdade, eu uso duas. Eu uso tanto o GPT quanto o Gemini do Google. Mas eu vou usar aqui o GPT agora. Bom, ó, quero que me ensine a forma mais natural e simples, blá blá blá. Eu vou colocar aqui no idioma turco. E aqui eu vou substituir pela frase que a gente fez aqui, que é essa parada aqui, ó. Daí eu vou colar aqui. E vou dar um Enter. Bom, o que ele vai trazer aqui? Ó, aqui é interessante que ele já trouxe a frase. E depois ele vai quebrar aqui pra gente entender. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu aumentar um pouquinho pra vocês verem, observarem, ó. Uyandıktan sonra ders çalıştım. Aí ele começa a quebrar a frase. Uyandıktan sonra significa depois de acordar, aí é o verbo uyanmak, aí uyandıktan, aí o sonra, aí ele traz até a estrutura aqui, aí o ders çalıştım, ders çalışmak çalıştım. Qual que é a tradução ao pé da letra? Depois de ter acordado, eu estudei. E no final aqui ele traz a versão do Eleven Labs. Você vê que é um comando só, e eu não preciso mais escrever esse comando aqui, obviamente. Da próxima vez que eu for trabalhar uma frase, eu só vou escrever a frase. Eu só vou lá e escrevo a frase porque o comando aqui ele já entendeu qual que é da parada. Mas você viu que ele vai direto ao ponto, ele não fica enchendo linguiça. Por quê? Porque ele respeita ali aquilo que eu pedi para ele. Muitas vezes as pessoas só vêm aqui no GPT e dizem assim: me diz como falar blá blá blá. Obviamente ele vai responder de uma forma genérica. Olha a pergunta que tu fez. Tu fez uma pergunta genérica pra caramba. Então tem que ser específico aqui, tem que ter alguns critérios. Pedir para ele deixar simples, natural, para que ele quebre e no final ali para que ele forneça ali isso daqui que é a próxima etapa. Vamos voltar para cá. Esse Uyandıktan sonra ders çalıştım. Obviamente eu já falo turco, então tá mais fácil de pronunciar, mas eu vou colocar aqui embaixo a frase, ó. Imaginar que eu não falasse turco. Qual que seria o próximo passo? Eu vou pegar essa frase aqui, ou eu posso copiar aqui como eu pedi para ele, né? Formatado já por Eleven Labs. E a gente vai seguir essa etapa. Cadê o rolê aqui, ó? Criar áudio no Eleven Labs. De novo, se você não tem uma conta no Eleven Labs, eu vou deixar o link aqui embaixo do site aqui e tal. É só criar, tá? É de graça. Todo mês lá de forma gratuita. Eu pago para usar porque eu uso pra caramba, mas todo mês de forma gratuita você tem, se eu não me engano, 10 mil créditos. E imagina que cada letra que você escreve é um crédito. Ó, por exemplo, não sei se dá pra ver daí, mas aqui embaixo, ó, tá vendo esse número 8? É porque tem 8 caracteres aqui. Então, na medida que eu vou escrevendo, vai consumindo ali alguns caracteres. Você tem a possibilidade de escrever 10 mil caracteres. É caractere pra caramba. Aqui eu vou colar a frase que eu quero. Aqui já tem uma voz selecionada. Se você está achando muito difícil usar o Eleven Labs, essa aula aqui eu não vou, enfim, me estender muito sobre os botões aqui e tal. É bem simples, só cria conta lá, entra, e você vai entrar aqui nessa parte aqui do Text to Speech, vai colocar aqui a frase que tu quer. Aqui em voz, vai pesquisar por uma voz, pode pegar qualquer uma, tá? Eu selecionei essa daqui porque é a que eu já uso como padrão e vou escutar ela, vou usar ela como base. Mas se você quiser mais detalhes aí sobre como que eu utilizo essa ferramenta, eu recomendo aí pesquisar no YouTube, porque tu vai encontrar vários vídeos aí mais detalhados, embora não seja tão difícil. Bom, já joguei aqui a frase, vou aqui em gerar fala. Uyandıktan sonra ders çalıştım. Aumentar um pouco aqui o volume, não sei se vocês conseguiram ouvir, ó.
Uyandıktan sonra ders çalıştım. Boa. Aqui do lado, se vocês observarem, do lado de compartilhar, eu tenho o botão de download. Então eu posso salvar esse áudio no meu PC, no meu computador. E depois, obviamente, eu vou lá e organizo numa pasta onde eu consigo acessar mais facilmente. Uyandıktan sonra ders çalıştım. Aqui, ó. Uyandıktan sonra ders çalıştım. E a gente vai chegar aqui daqui a pouquinho. Bom, criei o áudio, tá tudo bonito ali e tal, etc. O que a gente faz? Próxima etapa, ouvir e repetir em voz alta várias vezes, pelo menos uns 10 minutos, tá? Então, além disso, depois, tá? Por exemplo, ó. Uyandıktan sonra ders çalıştım. Essa parte aqui, o uyandıktan sonra, é uma estrutura. Então eu posso pegar e ir lá no Yaglish, se eu quiser, se eu tiver tempo também, tá? Outra coisa que eu não mencionei, a proposta desse desafio é que você vá direto ao ponto, não fique muito enrolando, não. Ó, mas se eu quiser, posso vir aqui, ó. Yaglish, deixo no turco. E aqui eu vou pesquisar só aquela primeira parte lá pra eu ver outras pessoas pronunciando ela também. Bu da uyandıktan sonra o ufacık boş yerler. Ama uyandıktan sonra uzun bir süre É, uyandıktan sonra. şimdi burada kız uyandıktan sonra Vamos ver se tem mais um exemplo. ve uyandıktan sonra Aí, ó, uyandıktan sonra, uyandıktan sonra. E é isso, tipo, eu posso pegar o restante da frase lá, que é o ders çalıştım. E ver se eu encontro também, só pra ter variação de pronúncia. Ó, encontrei aqui, ó. Ben bütün gece ders çalıştım. Estudei a noite inteira. Gizli gizli ders çalıştım. Aí, ó. Gizli gizli ders çalıştım. Bom, eu estudei... Como que é? O que é essa parada aqui, ó? Em segredo. Boa, gizli gizli. Bom, mas enfim, esse que é o rolê aí. Você pode pegar outras ferramentas aí pra estar expandindo ainda mais a compreensão. E aqui é o principal, tá? É literalmente, ó, por exemplo, esse áudio aqui, não sei se vocês conseguem ver, ele tem 2 segundos, cara. É literalmente... É que é muito pequeno aqui na tela, mas enfim. É 2 segundos de áudio. Imagina você ouvindo esse áudio com fone de ouvido. Pega um fone de ouvido ali, coloca na cabeça. Fica ouvindo ele repetidamente durante 10 minutos. Pô, quando terminar de ouvir, tu vai estar maluco. Tu vai estar maluco, porque aquela frase ali vai ter entrado na tua cabeça. E você não tá só ouvindo ela passivamente. Você não tá viajando na maionese. Você tá ouvindo e você tá repetindo. Ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo. E assim tu consegue ali fixar ela. Cadê, ó? Cadê o rolê aqui, ó? Uyandıktan sonra ders çalıştım. 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 Bom, aqui você já viu que, tipo, eu fiquei aqui menos de 1 minuto e, tipo, já peguei aqui o embalo da parada. Obviamente que eu já falo turco, então é muito mais fácil. Eu recomendo fazer isso de fone de ouvido, tá? Muito mais imersivo aí pra você pegar as nuances. Bom, depois de fazer isso aí, pelo menos 10 minutos, prestando atenção na pronúncia ali e tal, com fone de ouvido pra observar as nuances, próxima parada é tentar aqui pronunciar no tradutor. Então a gente vai vir aqui, ó. Deixar aqui, obviamente, de acordo com o idioma. Ali a gente tá estudando turco, então deixar no turco. Uyandıktan sonra ders çalıştım. Aí, ó. Obviamente, aqui é meio foda porque eu já falo turco, né? Então, obviamente que vai sair certo. Mas, enfim, quando você for pronunciar alguma coisa, se sair da forma que você queria, significa que sua pronúncia está perfeita? Não, mas está compreensível. Ou seja, ele consegue entender o que você está dizendo e isso é o suficiente. Como eu peguei o turco aqui, que é um idioma que eu já domino, e pode parecer até um pouco um roubo, né? Eu vou pegar um idioma aqui que eu ainda tô aprendendo. Bora pegar o russo. Eu sei que tem bastante gente aí que me segue também, porque vê que eu tô aprendendo russo, e o russo é um idioma que tá em alta, tem os vídeos lá do Thiago lá, e o pessoal gosta bastante e quer aprender russo pra pegar as russas aí, então vamos pegar aqui e aprender alguma coisa em russo. Ó, essa mesma frase aqui, eu posso aprender a mesma, tá? Eu evito, pra ser sincero, como eu tô aprendendo vários idiomas ao mesmo tempo, eu evito aprender a mesma frase em vários idiomas. Tem muitas pessoas que às vezes eu vejo, tipo, ela escolhe uma frase e ela vai aprender a dizer essa mesma frase em 40 idiomas diferentes.
Eu acho que isso é ruim, por quê? Cara, são idiomas que você está estudando do zero e a chance de você confundir ali os idiomas de acordo com as frases é muito grande. Então eu prefiro selecionar contextos diferentes. Então aqui eu peguei eu estudei depois de acordar, eu vou pegar alguma coisa em russo agora. Isso daqui eu tô fazendo em tempo real, tá? De fato eu não sei o que eu vou escrever aqui. Bom, estou gravando um vídeo para o canal. Ó, uma frase que já é um pouco maior. Mas ainda assim, eu não sei como que se diz isso em russo. Essa é a minha frase. Então eu vou copiar ela. Vou voltar lá no GPT. Aqui no GPT, eu vou mandar essa mensagem. Agora vamos fazer em russo. Bom, aí ele trouxe aqui a nossa frase, que é, bom, aqui já é um pouco embaçado, tá vendo? Eu vou copiar ela pra cá. Não sei pronunciar ela ainda. Vou jogar ela aqui embaixo. Я записываю, eu acho, vídeo для канала. Tá, essa é a minha pronúncia. Como eu disse, eu tô aprendendo ainda, então possivelmente não vai sair tão bom, mas a gente vai tentar. Qual que é o próximo rolê? A gente vai pegar essa frase que tá aqui dentro, ó. Posso copiar daqui mesmo, pra ser sincero, e jogar aqui na ferramenta. Aqui eu vou selecionar uma voz do russo para ficar mais natural. Ó, se eu escrever russo não vai, então eu tenho que escrever Russian. Explorar. Aqui, ó. Opa. Simple ingredients can create the most. The only fantastical part he noted was Pô, tem alguma voz aqui que tem russo, cara? Cadê? Ó, você vê, tem várias que eu salvo aqui. Cadê? Russian. Essa daqui é tcheco. Essas vozes aqui tem algumas que soam melhor do que outras. Obviamente na versão gratuita você não tem tanta opção, né? Jadi sekarang gue tanya balik. Cara, eu vou pegar qualquer uma aqui, vai. Eu esqueci o nome, não sei se é essa daqui. Achei. Tá. Pronto, ó, selecionei a voz aqui e tal. A gente enrolou um pouquinho aí, foi mal aí. Ignora isso daí, bora continuar o vídeo. Ó, se liga, eu vou criar aqui o áudio então. Я записываю видео для канала. Mais uma vez. Я записываю видео для канала. Я записываю vídeo для канала. Tá. Você já vê que fica muito mais fácil para você deduzir a pronúncia. Por quê? Porque você tem uma referência ali. Você não vai só ler. Você quer ouvir primeiro para depois você pronunciar. Como eu já salvei os áudios aqui, vem aqui, ó. Я записываю видео для канала. Я записываю видео для канала. Ouço várias vezes. Записываю видео для канала. Я записываю видео для канала. Я записываю видео для канала. Tá, posso fazer aquele mesmo rolê? Posso copiar essa parte aqui, ó. Vir aqui no Youglish para dar uma estudada um pouco melhor, né? Vem aqui em Russian, joga aqui a frase, vamos ver se a gente encontra. Ó, encontrei, vamos ver. И сегодня на вашем многочисленном уроке я записываю видео о том, как запомнить. Я аккумулирую, сейчас записываю видео, сейчас я делаю рабочий Ó, cadê? Aqui tá muito rápido também. для марафона. Это видео бесплатно, в общем доступе. Я записываю видео. Ah, aqui deu pra ouvir claramente o que ele diz. Я записываю vídeo. Tá, aí eu venho aqui já. Я записываю vídeo. Tá, mas aqui tá em turco. Tem que deixar aqui em russo, senão não rola, né? Obviamente estou fazendo aqui bem rápido, tá? Quando eu estou estudando, de fato, eu fico 10 minutos ali, 15 minutos só ouvindo o áudio. Eu não vou fazer isso daqui porque, obviamente, vocês não vão ter paciência. A pronúncia aqui do rolê, qual que é? Я записываю видео для канала. Я записываю vídeo для канала. Я записываю vídeo для канала.
Quase. Я записываю видео до канала. Aqui tá vendo que tem a transcrição também em russo? Eu evito pegar ela, tá? Eu prefiro aprender a ler, nesse caso aqui. O chinês, obviamente, é muito mais diferente, aí eu tenho que apelar. Mas aqui não. Я записываю видео до канала. Tá, aqui não é da, esse daqui eu pronunciei errado. Se não me engano é dla. É dla? Isso. Dla. Я записываю видео для канала. Aí, ó. Я записываю видео для канала. É basicamente isso. É, tipo, tá compreensível ali, a pessoa vai conseguir entender o que eu tô querendo dizer. Obviamente que quanto mais tempo eu passar ouvindo e repetindo e fazendo esse rolê aqui, cara, muito mais fácil e muito mais claro vai sair a minha pronúncia, tá? É basicamente isso, tá? É o que eu tenho feito aí para estudar 10 idiomas ao mesmo tempo. O foco não é fluência, eu não sou esse maluco, eu não acredito nisso. Ah, fluente em 3 meses, fluente em 6 meses, para mim tudo isso aí é baboseira. Eu acredito sim em construção, ativação e constância, e é isso que eu quis passar nesse vídeo aqui pra vocês. Se fez algum sentido e você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, pesquisa aqui no canal que tem bastante coisa interessante e deixa aqui embaixo pra mim nos comentários qual que é o tema que você quer ver por aqui no próximo vídeo. E aliás, se você for fazer esse desafio, pode me marcar lá no Instagram ou qualquer outro canto com a tag Despertar Linguístico que eu vou estar republicando todo mundo. Valeu e a gente se vê na próxima.